Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Eu quero nesse momento trazer uma palavra para o nosso coração que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que vai dizer o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Irmãos, a epístola de Hebreus, ela divide-se em duas partes. A primeira parte, que vai tratar a respeito da superioridade de Cristo. Jesus é superior e mediador em tudo. A segunda parte vai dizer da exortação e da admoestação. A primeira parte diz que Jesus, Cristo, como Filho de Deus, é superior aos anjos. Como Filho do homem, superior aos anjos e sumo sacerdote idôneo. Cristo é superior a Moisés. Cristo é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto. O sacerdócio de Melquisedeque era a figura do sacerdócio eterno de Cristo. Cristo é mediador de um pacto melhor e eterno. Cristo é único. Os sacrifícios do santuário, por causa de suas imperfeições, deviam se repetir, mas o de Cristo é único e perfeito. Vem tratando a respeito da superioridade de Cristo. Mas a partir do capítulo 11 em diante, vem falar de perseverar na fé. Irmãos, nós estamos lidando aqui com um povo que era cristão. E o autor da carta, ele enfatiza todas as qualidades espirituais de Cristo. Que ele é superior, que ele é mediador, que ele é único, que ele é melhor do que todos os outros, que o sacrifício de Cristo foi um só porque o dele foi perfeito. Mas depois ele diz sobre perseverar na fé. Quando ele exorta o povo, quando o escritor exorta esse povo, ele está querendo animar o povo a continuar no caminho. No capítulo 10, a epígrafe diz: exortação a perseverar na fé. No capítulo 12 diz: exortação à santidade. A exortação não é uma bronca. A exortação é uma forma de dar estímulo para você continuar fazendo algo. A Bíblia está dizendo de uma exortação para que você não abandone o caminho. Nós sabemos que é difícil, nós sabemos que nós estamos enfrentando dias difíceis. Mas essa exortação à santidade está vindo para você hoje. Para mim também, porque primeiro vem para mim. Essa palavra de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente é interessante, porque essa carta aos Hebreus, ela foi escrita 64 anos depois de Cristo ascender aos céus. 64 anos depois de Jesus ter morrido, ao terceiro dia ressuscitado e depois ascendido aos céus. Mas por que o autor ele faz questão de dizer que Jesus Cristo é o mesmo? Porque eu não posso conjugar um verbo no passado para uma pessoa que não morreu. Cristo está vivo. Eu posso conjugar o verbo no passado para uma pessoa que já morreu, mas para quem está vivo é no presente. O pai do Espiritismo, Allan Kardec, lá no túmulo dele está escrito: aqui jaz os restos mortais de Allan Kardec. O pai do Espiritismo. Ele não é, ele era, porque ele já morreu. Na Índia, Siddhartha Gautama, o pai do budismo, o Buda, lá no cemitério dele está escrito assim: aqui jaz os restos mortais de Siddhartha Gautama. Agora, é interessante que lá em Jerusalém, no túmulo onde Jesus foi posto depois de morrer, tem uma frase em inglês que eu vou arriscar dizer, que diz o seguinte:
He is not here, que significa ele não está aqui, porque ele já ressuscitou. É por isso que o autor da carta diz que Jesus é o mesmo. E eu quero trazer isso para a tua vida, uma mensagem de esperança. Ele não está morto. Ele acompanha o seu sofrimento. E quando o autor da carta faz uma exortação à santidade, ele está querendo dizer o seguinte: eu preciso te animar a continuar nesse caminho, porque Jesus está olhando para você. Ele está vendo que está difícil, mas ele quer que você continue, porque ele sabe que o prêmio da coroa da soberana vocação vai ser entregue para você. Porque 1 Pedro 2,9 vai dizer que você é geração eleita. Porque 1 Pedro 2,9 diz que você é sacerdócio real. Ei, sacerdote, não para não. Continua. Não desiste não, a gente sabe que está difícil. Enxuga essas lágrimas e continua o caminho, porque a gente sabe que falta só um pouquinho de tempo. Agora, para encerrar, eu quero dividir algo com você. No início da tua vida, quando você se deu por gente, quando você já estava na adolescência ali, muitos que não eram cristãos e que viveram a vida, e que beberam, e que usaram droga, e que fizeram um monte de coisa, viveram uma boa parte da vida sem saber qual era o sentido dela. Mas chegou um momento em que nós conhecemos a Cristo e que nós entendemos que o verdadeiro sentido da vida é seguir a Cristo, é crer em Deus, é servir a Ele, é fazer a vontade dEle. E eu quero trazer uma espécie de parábola nesse momento. Um jogo de quebra-cabeça, aquele de 1000 peças, quando as peças estão embaralhadas, nós entendemos que todas as peças fazem parte daquele jogo. Mas quando nós vemos aquela imagem montada, tem algumas peças que não encaixam naquele jogo. E aí nós vemos que aquelas peças não são dali. Alguém colocou ali, mas não é dali. Assim é a nossa vida. Antes de conhecer Jesus, quando estava tudo embaralhado, a gente não sabia nem de onde a gente era. Mas quando Deus coloca as coisas no lugar, a gente vê que a gente não é dessa terra. Que a gente é um tipo de peça que a gente não consegue encaixar nesse jogo daqui. Porque a gente não é desse mundo. A gente é lá de cima. Então enxuga essa lágrima. Se esforça e tem bom ânimo. Porque o caminho que tu tem a percorrer ainda é longo. Não desiste não. Porque o que Deus tem para a tua vida não está aqui na terra. O que Deus tem para a tua vida são mansões celestiais e que te aguardam lá em cima. Esforça-te e tem bom ânimo. Não desiste, porque Deus é contigo. Continua firme no caminho, porque aquele que é, o Cristo que é, não era, Ele é. Ele está do teu lado e Ele te ajuda a vencer. Que todos possam ficar com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém.